Olha só o dado que a Federação do Comércio de São Paulo soltou hoje. De janeiro até agora, o brasileiro, nós pagamos mais de 1 trilhão de reais em tributos. Mais de 1 trilhão. Ah, Fernando, mas esse assunto é chato, eu não tenho nada a ver com ele. Será que você não tem nada a ver com ele? Eu sempre falo que para a gente ter uma vida diferente, a gente precisa ter uma mente, uma forma de olhar as coisas também diferente. E nesse vídeo eu quero colaborar com você. Eu quero que você olhe para uma coisa em relação a tributos que governador adora distorcer, que imprensa adora distorcer, que todo político adora distorcer, mas a hora que você começa a acordar para a realidade e dar nome aos bois de forma correta, a sua forma de encarar esse problema tributário muda. Vamos dar uma olhada? Antes de qualquer coisa, pera aí. Valoriza o trabalho, curte, se inscreve e toca no sininho para receber as notificações. Olha, você pode até pensar, mas esse assunto é chato, é imposto, eu não tenho nada a ver com essa história. Só um pouquinho. Você tem empresa, você é empregado, você é desempregado, mas consome internet, plano de telefonia, come arroz e feijão, você usa energia elétrica, você consome. Pois saiba de uma coisa, você está pagando imposto. Ah, Fernando, mas não sou eu que pago. Alguém do teu núcleo financeiro de sustento está pagando. Ou seja, você está pagando. Então esse é um tema importante de a gente começar, pelo menos ter uma visão não distorcida, não manipulada. E é isso que eu quero tratar com você de forma bem objetiva, sem juridiquês, sem papo furado. O brasileiro pagou de janeiro até maio de 2022 mais de 1 trilhão de reais. Essa é uma informação lá do Impostômetro, da Confederação de Comércio de São Paulo. Mais de 1 trilhão de reais de impostos em todas as esferas. Mas o que eu quero discutir com você rapidinho são duas coisas. Em primeiro lugar, a gente precisa parar com essa história que a gente ouve todo santo dia. Não porque o governo aplicou tantos milhões de recursos públicos. Não, porque os recursos públicos, porque vai ser construído um museu gay, 30 milhões de reais dos recursos dos cofres de São Paulo, porque Cuba, o governo federal investiu mais de 1 bilhão de reais em recursos públicos para. Não existe recursos públicos. Não existe recursos públicos. Aliás, a própria Margaret Thatcher, que foi muitos anos primeira-ministra do Reino Unido, já deixou isso muito claro lá atrás. Não existe dinheiro público, não existe recursos públicos. Existe recurso vindo dos pagadores de impostos. Então, quando a gente começar a ouvir, o prefeito aplicou tantos milhões de recursos públicos, não é de recursos públicos. É de recursos dos pagadores de impostos. Quando você se coloca como um agente ativo ao qual estão usando parte do seu dinheiro para A, B ou C, a tua mente começa a mudar. Então nós precisamos entender isso. 1 trilhão foi pago em recursos públicos. Não. Saiu do meu, do teu, da tua avó, da tua bisa, do teu irmão, do teu filho que vai para a escola, que precisa de fralda, que tem papinha, que você comprou a bola de presente, o chocolatinho, o sorvete, o lanche do final de semana. Todos nós pagamos impostos que têm que ser bem administrados pelos gestores. Então coloca uma coisa na tua cabeça. Tira esse mito de recursos públicos, que é uma denominação abstrata, justamente para você não sofrer e não ter a plena ciência que está indo embora o teu esforço. Sim, porque o que é tributo, a não ser você tirar uma parte do teu sustento, do ganho do seu trabalho e entregar para outro administrar. Isso é tributo. Então, vou repetir para você para ser bem
claro. Tira da cabeça a expressão recursos públicos. É uma distorção de narrativa. É uma mentira para você não sofrer quando vier uma notícia que, por exemplo, o governador de São Paulo, João Dória, o ex-governador, destinou 30 milhões de reais para o Museu Gay. Ah, Fernando, você é homofóbico? Eu te pergunto, 30 milhões precisa? 30 milhões do seu Zé, da Dona Maria, foram gastos para um museu gay. E quantos outros absurdos acontecem aí? Pelas prefeituras, pelas câmaras de vereadores, pelas assembleias legislativas, pelo Congresso Nacional. Então, coloca isso na tua cabeça. Em segundo lugar, é até meio triste isso que eu vou te falar, mas quanto maior a inflação, mais tributos a gente tem que transferir para os governantes. Ah, mas por que, Fernando? Porque os tributos são vinculados aos preços. Se o saco de arroz era 20 e está 35, o tributo está vinculado ao preço final pago no caixa pelo consumidor por cada saco de arroz. Então olha só que coisa, a inflação jamais machuca o recolhedor dos tributos. Ele fortalece. E a inflação empobrece o povo. Então dói, machuca, empobrece. É por isso que eu estou fazendo esse vídeo, para a gente ter uma visão clara das coisas, sem distorções, sem manipulações, para a gente não ser mais enganado. Quando te falarem que os recursos públicos foram administrados, isso é uma mentira. Os recursos tirados obrigatoriamente dos pagadores de impostos foram utilizados pelo gestor para A, B, C ou D. Então, quando você vai numa repartição pública, tem 3 garçons, tem lanchinho lá no fundo, 15 ar-condicionado, parece o Polo Norte, não são recursos públicos. Quando você vê viaturas novinhas sendo estourada, quando você vê fiscal de caminhonete Hilux com adesivinho de órgão público, nada daquilo são recursos públicos. Eles não existem. São parcelas de trabalho retirados obrigatoriamente dos brasileiros para custear essa máquina pública. A máquina pública existe, mas os recursos são do povo brasileiro. E o que você acha? O que você acha sobre o sistema? Coloca aqui nos comentários, eu quero entender. Se você tem alguma dúvida, coloca nos comentários, a gente responde conforme a gente vai fazendo os vídeos. Eu quero saber a tua opinião. O que você acha desse sistema tributário? De qualquer forma, mais uma vez, quando você ouvir, não porque o governo vai investir tantos milhões, da onde? Nosso. Ele vai pegar parcela do dinheiro dos pagadores de impostos e aplicar onde ele quer aplicar. A você um grande abraço, fica com Deus, até mais. Até o próximo vídeo, tchau.